Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes de Transformação, nosso podcast sobre família, maternidade, desenvolvimento pessoal e muitos mais assuntos empoderadores para que tu vivas uma experiência de transformação na tua vida. E esqueci nos 2 primeiros episódios desta linda temporada de anunciar os nossos patrocinadores. Então vamos lá? Som DJ na caixa, vamos anunciar os nossos patrocinadores do Vozes de Transformação. Pronto, estão todos falados e agora vamos dar início ao nosso terceiro episódio com uma convidada muito especial. Eu vou apresentá-la aqui para vocês. Não vou dizer o nome dela ainda, calma. Mas ela tem 48 anos, nasceu e vive em Matosinhos, aqui bem pertinho. É mãe do Vasco, do André, da Marta e do Pedro. E também de 2 bebês estrela, de nomes Maria e Tiago. E esse especial, eu tenho um, não sei o nome. Eu não cheguei a saber. Tem um bebê estrela. Ela é doula há 18 anos e educadora menstrual e de fertilidade natural. Certificada pelo método Sesiplan, Hormonal Health Coach, certificada pelo Institute for Integrative Nutrition e Women's Hormone Health Coach. Certificada pelo Institute of Menstrual Health. Fez formação em ETF, Emotional Freedom Technique, é amazing. Também já tive contato com isso. E também formação de naturopatia. Bem como outras ações de curta duração que têm vindo a temperar o seu percurso profissional. Então hoje recebemos ninguém mais, ninguém menos para nos falar sobre empoderamento da mulher através da saúde menstrual, Bárbara e o El. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Um prazer receber aqui hoje. Bem, Bárbara, quero ouvir de ti, queremos todos ouvir de ti, porque saúde menstrual é um tema que está muito ligado a nós, mulheres, como é óbvio, mas acho que não é um tema só nosso. É um tema que precisa ser falado cá para fora, para todo mundo, e não tem idade, né? Não é preciso se tornar mãe como eu para descobrir a saúde menstrual ou me preocupar com ela. Então, eu queria, antes de mais, que contasse um pouquinho da tua história e o que é que te trouxe até aqui, a esse percurso. Sabes que a minha história é um bocadinho como quando nós monitorizamos um ciclo e identificamos a ovulação. Só uns dias depois é que olhamos para trás e percebemos onde é que ela estava. E a mim aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar nesta área, comecei a interessar-me nesta área e só depois é que eu olhei para trás e percebi de onde é que vinha esta motivação. Isto começou quando eu era adolescente, sabes? Eu tinha muita vontade de fazer tudo direito, de ser perfeito, de ter notas espetaculares na escola, de fazer tudo bem. E comecei a não comer. Comecei primeiro só a querer comer coisa de vida saudável. Nós estávamos nos anos 90, ainda sozinhos, e não é propriamente numa altura em que se comia pão com tudo e creme de tudo, de toda a hora, não havia assim grandes alternativas. Então eu comecei a reduzir o que eu comia ao ponto de quase não comer. E então entrei mesmo num distúrbio alimentar e deixei de menstruar. Na altura pesava pouco mais de 30 quilos. Com quantos anos? 17, 18 anos por aí. Uau! E na altura a minha mãe ficou assustadíssima. Foi a primeira vez que eu falei com os meus pais sobre o que é que estava a passar comigo. Porque naquela altura, eu acho que não era como hoje. Eu acho que Está tudo mais natural de ter, não é? 30 anos, ninguém fala. Era muito difícil, sabes? Os pais sentarem-se ao lado dos filhos e perguntarem o que é que se passa contigo. Na altura não havia telefones, nós saíamos de manhã, voltávamos à noite, ninguém sabia para onde é que nós andávamos. Então eu consegui disfarçar o que estava a passar comigo. Houve uma altura que eu tive mesmo que lhes pedir ajuda. E então a minha mãe, da forma que melhor sabia, houve um ginecologista que me receitou a pílula. Ou seja, é o zero comum. Sim, ou seja, comecei a ter sangramentos de privação, na altura achava que era menstruação e de repente milagres, não é? Comecei a ganhar peso por causa da pílula e então achei que já estava tudo bem comigo. E a verdade é que isto se permaneceu até eu decidir, nós como casal decidimos que está na altura de engravidar, pensamos em ter um filho, eu deixei a pílula e a minha sorte foi que entretanto os meus ciclos regressaram. Mas eu na altura achei, pronto, tomei a pílula e realmente a pílula tratou por uma a menorreia que estava a viver. Na realidade não, o que se passou é que o meu corpo entretanto ganhou massa gorda, entretanto tive bons suportes a nível também de psicoterapia, para perceber o que é que estava a passar, o que é que estava na raiz disto tudo, ou seja, tudo isto precisamos sempre de ir à raiz, não é só tipo passar um creminho, não é? E então pronto, deixei a pílula, engravidei do Vasco. Entretanto, fui não tomando nada, engravidei do André, passado algum tempo, depois passado um bocado da Marta, e depois a Marta foi uma surpresa agradável.
Eu achava Terceira. sim, É a terceira sim. da ordem mesmo? Sim. Ok. Não, a terceira não, é a quarta de Ok, ordem. de ordem, Sim, isso. sim. Tive uma perda estacional pelo meio. A Marta, eu estava a seguir meus ciclos pelo calendário, não é? Ou seja, eu achava que estava a ovular, já tinha ovulado, que era tranquilo e pimba-se. Na murcha, engravidei da Marta, felizmente, porque ela é uma miúda que tinha que estar na minha vida, pronto. Ela chegou e cheguei. Ahm, e depois, passado 4 anos, engravidei do Pedro e do Tiago. Foram, Eram gêmeos. eram gêmeos verdadeiros. Estiveram comigo os dois até aos 6 meses. Aos 6 meses o Tiago despediu-se de nós e o Pedro nasceu prematuro. E ainda esteve 2 meses na incubadora, foi assim muito duro, porque estava a lidar com o luto e com a sobrevivência do outro bebê, foi assim, temos muitos desafios. Vida, não é? Sim, sim, sim. E o que é que aconteceu? O Pedro veio para casa e eu deparei-me outra vez com a mesma questão. E agora? Eu não vou andar aqui à roleta russa? Pode acontecer engravidar naturalmente, espontaneamente, novamente, sem. Aí é que não querendo engravidar, que tu foste pesquisar a fundo. Exatamente. Ok? Ou seja, eu calquei os passinhos todos que eu digo para não fazer, eu estive lá, não é? Calquei os passinhos todos, pisei as coisas pelo caminho que cheiram mal, né? Mas tive mesmo que as pisar para conseguir chegar onde estou. E o que é que aconteceu então? Eu fiquei um bocadinho, estava super assustada, porque foi uma experiência traumática. Eu engravidar, facilmente já percebi que engravidava. Ter uma bebê prematura outra vez, muito facilmente, muito provavelmente ia ter. A Marta foi prematura antes, ou seja, havia aqui assim tudo com os. E ainda haver alternativas. Eu não queria tomar pílula. Ou seja, cheguei a tentar, horrível, deram-me super mal. Pôs o anel vaginal, tive minhas dores de cabeça, assim, de cantar a cabeçada. Sim. E não tinha, sim, não tinha soluções. O DIU, eu sou pequenina, a minha médica achava que ia ter hemorragias e que ia ir para o lado, né? Pronto, então não tinha grandes soluções. E na altura venderam-me, com a melhor das intenções também, umas molinhas que se colocam nas trompas, que é o método não hormonal, não é? Que é tipo uma barreira física. Ok. Então eu sei, pá, cheguei mesmo ao que era, mesmo, pá, não, aqui a solução. Fiz uma cirurgia, coloquei. A questão é que, passados uns meses, esse produto foi proibido a nível mundial por milhares e milhares e milhares, ainda estou, milhares e milhares e milhares de queixas de mulheres que as tropas foram viajar pelo corpo, né, até ao coração, pulmões, etc. Mulheres que engravidaram e depois tiveram perdas porque as tropas interferiram com o processo de gestação. Um atrapalhado, não é? E de repente agora estou com isto, não é? E não foi solução, ou seja, não só não avancei, como voltei atrás. Já tinha, antes da estaca zero, né? De repente agora está com uma questão que ainda vou ter que resolver. Está aqui apontada para eu resolver. Ou seja, eu percebi, bem, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu comecei a ter acesso à informação, despedi-me, estava com 40 anos, despedi-me, trabalhei em informação durante 12, 13 anos e decidi dedicar-me então à saúde menstrual, à saúde feminina, comecei a estudar por mim, depois fui fazendo formação e cá estou eu. Cá chegaste. Mas é muito giro como as nossas histórias são sempre espelhos, não é? Umas das outras. Mesmo quando não queremos ver. Exatamente. Não é? Muitas coisas parecidas na nossa história e acredito que muita gente que vai assistir também vai se identificar. A minha preocupação com a saúde menstrual ainda não chegou nesse nível de tanta procura e tão aprofundamento, né? Porque acho que a gente também na vida vai indo por prioridades, não é? Mas eu noto já no meu ciclo, por exemplo, primeiro, quando é que eu comecei a me interessar mais por isso? Foi depois do meu primeiro filho. Eu tomava a pílula até então, eu cortei a minha menstruação, deixei de menstruar durante muito tempo e ganhei 10 quilos por causa disso e foi toda aquela questão hormonal. Mas quando eu engravidei do meu filho, depois já ouvia mais informação, eu já passei por um processo de, ok, isto não faz bem, então peraí, eu não vou estudar mais e vou ver o que é que eu vou fazer. Desde então, já tem 5 anos, já meu filho tem 5 anos e meio, mas engraçado, como no Sistema Nacional de Saúde, e muitos outros médicos, nos impingem a pílula da amamentação. Né? Na minha primeira consulta após o nascimento do meu filho, está aqui a caixinha, está aqui a pílula. E eu disse, não, mas eu não quero. Como é que se vai prevenir? Eu disse, olha, a melhor delas é a abstinência. É não fazer. Está aí um remédio santo. A outra é, existem outros métodos que não precisam ser meus ou não só comigo. Pode ser em casal. E que são igualmente eficazes. Exatamente. E eu não tenho que colocar nada. Eu já estou a passar por um nível hormonal extremo, né? Após um filho. Eu disse, não, ok, fica aqui na caixinha, não vou mexer agora. Não tomei nada. Com consciência de que, como eu também queria mais filhos, vamos estar aqui no jogo. Entretanto, a minha segunda gestação eu perdi. Continuei nesse seguimento de não tomo nada.
também não estou a bloquear, também estou aberta a que se vier, venha. Fizemos nos controlos, não é? De calendário para, ok, não é agora. Entretanto veio a Dona Joana, que eu também percebi que eu sou muito fértil, ou seja, não posso, porque ambas eu estava a amamentar, não é? Sim. Então, amamenta e não Sim, para a latina e nem. não é bem assim, não é bem assim, né? Atenção. A gravidez da Marta amamentado. Exatamente, eu amamento até hoje da Joana e até hoje eu tenho medo, eu tipo, não vou nessa vibe porque eu posso cair outra vez no desconhecido. Veio a Joana e aí verdadeiramente mais uma vez empurrar, agora põe o Dio, ou agora faz isto, ou agora faz aquilo, e eu disse, não, ainda não vou mexer nessa caixinha, ainda não vou falar com a Bárbara, vou estudar mais sobre o assunto e para já como ainda desejamos, né, ter mais filhos, nós, ok, não, fica aqui, mas eu também decidi não colocar nada cá para dentro, né? Não colocar nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de nada. E enquanto eu não houvesse informação, enquanto eu não estudasse sobre isso, eu queria que falasse um bocadinho sobre a importância de nós prepararmos-nos para isto. Porque eu sinto que, assim como tu, Bárbara, também não tiveste a informação por parte dos teus pais, não é? Na altura, hoje em dia nós vivemos na era da informação. E era que estamos mais desinformados. Sim. O que eu quero passar da educação menstrual para a minha filha é explicar-lhe tudo o que há, tudo o que existe. E como é que você acha que a gente pode fazer isso? Não é? Como é que acha que eu possa educar a minha filha ou mulheres neste mesmo... Mulheres e homens. Exatamente, sim, mulheres e homens, famílias, o que eu quero dizer é famílias. Podem dizer aos filhos como é que se prepara, a importância de se preparar para isto, para não ter que agora andar para trás, não é? Como disseste, não é? Agora nós temos que... Eu fui aqui, mas eu realmente, se eu soubesse antes, eu já não tinha ido ali. Então eu queria que falasse sobre isso. Sim, eu acho que a partida para educar, não estou a falar de educar num tom condescendente ou paternalista, educar as pessoas, não é isso. Mas para nós podermos educar o público, precisamos de falar com quem educa. Ou seja, temos que falar mesmo com as mães e com os pais, para que eles, na sua linguagem familiar, possam introduzir estes temas à família, aos sítios, né? No seio familiar. Isto porquê? Porque nestes assuntos não adianta impingir informação, despejar informação. E uma palavra para os pais, façam-no sem expectativa. Eu tenho 4 filhos, pronto, o mais novo tem 12 anos, está muito por dentro destes assuntos que ele vai ouvindo. Não é? Coitado, não era que ser, de opção. Mas a verdade é que desde pequeninos nós vamos conversando, aproveitando cada curiosidade deles. Eu tenho a Marta, eu lembro-me que o Vasco tinha pai, sei lá, 9 anos, o André 7 e a Marta 5, o Pedro era bebê. E o Vasco perguntou o que é que era preservativo. E eu expliquei o que era preservativo, a mesa, e o Rui, não, que eles estavam extremamente. E eu ficaste chocada, tipo, uau, explicando porque de onde é que veio isso? Não, depois que era importante para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, etc. A Marta tinha 5 anos. Ela disse: se eu tiver um namorado que não queira usar preservativo, tchauzinho. Assim mesmo, absolutamente ok? Já percebi que ela veio para... Alguma informação ficou. E a verdade é que assim, e depois eu percebi, eles vão entrando numa idade mais sensível, que estes 5, 7, 8, eles falam de tudo abertamente. Maravilhoso. Sim, mas depois, eles não querem saber. Tu falas, e eles... Tu falas, mas o que eu quero dizer aos pais, aos educadores, é que mantenham-se na vossa de... Está aqui a informação, está aqui um livrinho, está aqui isto. Vamos falar sobre isto. Mesmo que eles digam, virem os olhos e digam não, a semente está lá. E depois eles vêm ter connosco, não é? Os meus filhos mais velhos namoram, não é? E eles têm-me colocado na Que idade têm os teus filhos? O Vasco fez 20, o André fez 18. Oh my God. São homens. Sim. Ou seja, eles têm-me colocado uma série de questões. Eu tenho-os orientado, mas mais uma vez, eu tenho-os orientado até onde eles querem ir. Por exemplo, um e o outro não vai entrar aqui por menor. Claro, sim. Vida pessoal deles. Mãe, falou menos, mais. Mas eles têm visões diferentes dentro da sua relação com as duas namoradas. Eles têm visões diferentes e vão pedindo informação diferente. Claro. Né? Um pede-me qual é a taxa de eficácia da pílula quanto mais tarde, não sei quantas horas. Outro pergunta, outro, por exemplo, usa métodos naturais e também está a perceber uma questão do ciclo mais passo a passo. Até para o homem perceber o ciclo. Exatamente. Não é um assunto só nosso. Não. Por exemplo, um dos meus filhos tem a aplicação da namorada, que é uma aplicação de monitorizar o ciclo, não é daquelas calendário, e ele tem a aplicação partner, e eles os dois vêm. Uau! Ok?
Opa, ela não pode usar essa desculpa. Não. Mas é giro, porque ele percebe imenso. E tu perguntas, falas sobre as hormonas do ciclo, ele sabe imenso. Ou seja, a informação foi chegando, mas aos bocadinhos, sem expectativa. Sim. Acha de que idade a gente pode ir educando para a menstruação? Sim, no caso da Joana, por exemplo, a minha filha tem 3 anos e meio. Eu acho que, Porque ela vê. exatamente, a primeira coisa é ela ver, no dia a dia, e não ser o tabu. E ela disse, só te contar isto é muito engraçado, porque a minha filha, pronto, toma bem comigo, ela vê, e eu quando menstruo, eu uso copo menstrual, foi uma das coisas que eu adorei, e achei que para mim, para saber a quantidade, porque eu achava que menstruava muito, Sim, sim. eu achava, meu Deus, eu estou sangrando. E na verdade eu via que dia que estava isto, a quantidade. E ela veio, eu tiro, tem sangue, filha, mas já a mamãe não está dói, é normal, a mamãe é crescida, os crescidos, as mulheres crescidas menstruam e não sei o quê. E ela virou, mamãe, quando eu for crescida também vai ser sangue da minha Sim, pitinha, que é uma coisa que eles usam muito. E eu, sim, filha, quando fores crescida também vai, mas não dói, quer dizer, as dores também têm outra conotação, stress, né? Também porque as pessoas também associam muito que é, e eu tenho ouvido muito isso porque eu ando agora a estudar mais e a saber mais, e as pessoas dizem muito, eu sofro muito dores de período, eu fico cá e eu digo, eu também, mas eu sei de onde é que vem. Eu sei que quando eu estou com muitas dores de período, o que é que aconteceu? é a fatura que eu estou a pagar. É isso que eu tinha a dizer, ou seja, é não fazer o tabu, né? Lidar com toda. Falar sobre isso, Realidade. quando eu já pego então para os pesos escondem sempre tudo. Exatamente, Clarice, e não é só isso, sabes? É a linguagem não verbal. É tu quando estás com dores com o período, não é? Não, ou seja, não estás, mesmo que não estejas a falar, estás em cada tipo, sabes? O que nós não comunicamos diz-nos muito e fica lá. E eu, faço sempre uma primeira entrevista com os acompanhamentos que faço sempre uma anamnese e pergunto exatamente quando é que foi a primeira menstruação, como é que foi lidar com isso e como é que as suas mães, avós e tias, quem vivia com ela, lidavam com isso. Porque a verdade é que nós somos um espelhinho. Eu já não sei em que livro é que eu li quando os meus filhos eram pequenos, mas era uma miúda, ou era um pediatra que estava a dar um exemplo de uma miúda que a mãe se descobriu que estava grávida pela filha, porque a filha começou a imitar a mãe, a fazer tipo alguns sons, tipo, e ela começou a olhar para a filha, querida, e ela estava a fazer uma série de sons, e ela percebeu que ela própria estava a fazer isso, e estava grávida, percebeu que estava desconfortável, estava grávida, ou seja, os miúdos são um espelho. E depois, à medida que eles vão se aproximando da puberdade, é uma ótima altura também, porque as hormonas estão ao rubro, há uma série de coisas a acontecer, e é importante também chamar as coisas pelos nomes e perceber que esta ciclicidade, não é, que nos caracteriza como mulheres é uma coisa boa, que nós podemos também tirar partido disso. Em vez de tentarmos achatar a curva a todo Comprimida para as dores menstruais. ou então sermos iguais o ciclo todo, explicar, não é? E depois é um bocadinho isto. Eu, por exemplo, a minha filha Marta, ela nunca quis saber muito nada do ciclo. Cada vez, ela sempre foi muito aberta a experimentar, por exemplo, não só os pensos, essas coisas, ela sempre foi muito autodidata, eu não quero experimentar isso, vou fazer isso, não sei o quê. Mas falar sobre os ciclos, teve uma vez que eu tentava explicar qualquer coisa, ela, menos. E no outro dia, pai, há um ano, disse-me, pois, a minha aplicação está errada, isto não estou a perceber nada disto, não sei o Que quê. as sensações dela já era diferente. E eu pensava que eu não vou para a praia, afinal isto aconteceu antes e a minha aplicação está errada. Bem, a tua aplicação, filha, aproveitei. É uma aplicação de calendário, né? Que não se baseia em atualizar um calendário, nós não somos robôs. E expliquei-lhe. A ovulação não tem hora marcada e depois, quando acontece a ovulação, a menstruação acontece logo 2 semanas depois, mais ou menos. A ovulação atrasou, antecipou, já não me lembro, e por isso é que a tua menstruação também vai antecipou ou atrasou. E ela, então como é que eu posso fazer? Então pronto. Então ela está a usar agora, por exemplo, um monitor, que é o TINA, que mede a temperatura basal todos os dias e lhe diz quando é que ela vai menstruar, por exemplo. Sem estar com outro tipo de preocupações, de utilidade, não é nada disso. É só um monitor que lhe diz quando é que ela vai menstruar. Só isso. Então é quase como... Eu dou muitas vezes esta imagem, que é, tu podes entrar num tema, podes mergulhar de cabeça, queres saber tudo sobre isso, mas podes entrar devagarinho, não é? Já se quer assim. Obrigada, já fiquei confortável. Sim. E feliz, porque está a ser um processo. Exatamente, podes começar devagarinho e depois queres saber mais. Quer saber mais. Exato. Mais. E de repente estás a dominar a coisa. Exato. Sabendo que a ovulação não tem hora marcada, por isso nunca dominas a coisa. Totalmente. Sim, totalmente. E o quão está ligado às nossas emoções, não é? E engraçado que eu comecei a ter esse autocuidado de
perceber como é que eu estava no meu ciclo há cerca de meio ano atrás e comecei a pôr a minha agenda, prever na minha agenda, não numa aplicação, na minha agenda, onde eu tenho uma noção, mas eu também não olho para aquilo como com uma rigidez, eu vou sentindo. E a verdade é que, por acaso, eu tenho uma felicidade muito estável, e eu percebo que no dia principal o segundo dia da minha menstruação, é o dia que eu estou calma para a vida. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu não faço nada nesse dia. Eu não marco sessões, eu não marco eventos que eu preciso, demande da minha energia, porque a minha energia está baixa. Como é que eu quero? E eu sempre disse isso quando eu estava no mundo corporativo, porque eu trabalhei, eu fui engenheira durante 7 anos, não fui arquiteta. Obrigada a Deus por eu estar aqui hoje, mas durante muito tempo, né, estive num negócio e totalmente masculino. Eu era a única mulher. Não tinha quem alinhar ciclo comigo, era eu sozinha. E eu sempre entrava na empresa nesses dias e dizia assim: eu queria tanto estar em casa, deitada. Tanto. E eu sinto que se eu ficasse naquele dia deitada em casa, eu amanhã já era volta. Se eu respeitasse esse ciclo, eu não estou a dizer que em todas as empresas isso vai ser possível, não é? Não vai ser fácil em todos os negócios fazê-lo. Mas sendo possível, a mulher respeitar e estar atenta a isso, porque na nossa ovulação nós estamos mais. Oh, God. Então, peraí. Não é assim. Eu diria que sim. Na nossa ovulação, o estrogênio está ao rubro e é um estrogênio, uma hormona que nos leva para fora, não é? Para comunicar, para expandir, para... No fundo, estamos mais tolerantes a uma série de coisas. Temos assim uma almofadinha à nossa volta que vai absorvendo uma série de coisas. Algumas mulheres não, porque não lidam bem com níveis elevados de estrogênio. Por exemplo, mulheres com sensibilidade a outra hormona, que é a histamina, portanto, pessoas que têm muitas alergias, por exemplo. Na ovulação estão, que estão quando nós estamos perante um alimento ou uma substância alergénica, não é? Vamos botar histaminas, não é? A histamina e o estrogênio andam de mãos dadas e vamos ficar não só com manifestações de alergias, mas vamos ficar irritadas, vamos ficar ansiosas, ou seja, e às vezes há mulheres que dizem: eu estou péssima na ovulação, eu não percebo como é que toda a gente está tão bem, eu estou péssima, faz sentido. Cada um é como cada um. Bem, conclusão que eu chego, não é? É bom a gente ter a informação para conseguir perceber como é que funciona. Exatamente isso. Comigo. Não vai ser uma receita de bolo para a Bárbara, não vai ser uma receita de bolo para a Maria, para a Joana, vão ser todas diferentes, é preciso estar atento. Onde é que a gente começa a estar atento? Olha, disseste uma coisa há um bocadinho que eu queria pegar, ainda bem que colocaste esta pergunta, que é a sentir, sabes, Larissa? Nós estamos tão rodeados de informação, vendo a todo lado, tentamos pegar a informação e encaixar a todo custo na nossa vida. E esquecemos, sabes, do como é que eu me sinto emocionalmente, fisicamente. Por exemplo, quando falam na avaliação do músculo cervical, que é um dos indicadores de fertilidade, digo, primeira coisa, como é que eu me sinto internamente? Mas sinto como? Já Fecha os olhos, vou andar em relação a quê? Sim, assim, vai dentro, profundo cá dentro. Então, as pessoas não sabem elas a sentir. Eu quando faço essa pergunta, Bárbara, às vezes as pessoas não percebem. Ficam brancas, olham para mim. Isso é uma desconexão com o corpo, não é? Com as emoções, com as sensações. Então esse é o primeiro passo. Podes não ver mais nada, começa só por sentir. Sentir o seu ciclo, sentir como é que está, sentir o que é que funciona para ti nesse ciclo. Porque eu também acho que eles variam. E aquilo que tem acontecido comigo é mesmo eu fazendo esse respeito, né, em relação ao meu ciclo, tem funcionado para mim. Que é, ok, eu estou a sangrar neste momento, eu estou dentro, eu quero estar ali, quero estar no sofá, pantofinhas, quero estar ali, nem que seja 2, 3 horas. Eu não preciso às vezes de um dia inteiro, mas eu preciso de um momento até dar uma recarregada. Mas eu também percebo, voltar agora mais atenta, que na ovulação também não é esse o ao todo, não é? É um QB. Sim. Também não estou tão para fora. E não é mau, sabes? Porque o que eu sinto, o que eu tenho percebido é que nós estamos muito, nós temos aquela persona, ou seja, o que é esperado de nós como mulheres da sociedade, a família, etc, não é? A pessoa ideal. E no início do ciclo, não é? Não, mas no início não fase folicular ou ovulação, nós estamos muito, encaixamos bem nessa persona, porque temos mais facilidade em dizer que sim, temos mais facilidade em não termos os nossos limites bem definidos. E depois de ovular, a progesterona é uma hormona que nos põe assim, tipo, não é? Tipo, a verdade não é crua. E muitas vezes muitas mulheres sentem aquela TPM, aquela raiva.
E quanto mais tu disseste que sim a tudo, até à ovulação, quanto mais tu, vamos ver os copos, vamos não sei o quê, mais baixo tu cais, mais à frente. Isso não é bom, não é? Isso aí é muito bom. E nós temos perfeitos limites também bem definidos. Exatamente. Mas acho que é para a vida, não é, Bárbara? Claro. Caramba, desde que eu aprendi isso, a minha vida deu assim um salto gigantesco. Eu estou agora na menopausa. A menopausa é como se fosse uma fase pós-ovulatória ad eterno, não é? E eu continuo, não é? Sem os véus que tinha antes. E custa, vamos lidar com uma série de coisas que nós preferíamos não lidar. Mas elas estão cá para trabalhar, não é? Como diz a nossa Luísa, não é? Estamos dentro daquela banheira. Pronto. Então, é importante, porque quanto mais nós fomos permissivas ou permeável antes, mais nós pagamos agora. Isso é super importante. E, por outro lado, eu penso assim, ok, isto é muito bonito sentirmos, é muito bonito, nós estamos conscientes, etc. Mas eu não quero engravidar, ou eu quero mesmo engravidar e não estou a perceber nada de assim. Então aí, há outro lado, ao lado da ciência, não é? Felizmente, cada vez mais há informação disponível. Ainda não digo que há estudos espetacularmente, revisões sistemáticas, etc. sobre o tema, porque a verdade é que não é lucrativo a fertilidade natural, não há nenhuma marca de pílulas a patrocinar, certo? Mas há bastante informação bem feita e há universidades que estão a fazer trabalhos mesmo ao longo do tempo. E então há métodos, como o Sensiplan ou outros métodos que são eficazes para prevenir uma gravidez. Tão eficazes quanto a pílula. O Sensiplan é 99,6% eficaz. Ou seja, a pílula é 99,8% quando não te acontece nada, a gente esquece, só está doente, etc. Exato. Que era um dos problemas que eu também já tinha com a pílula. Eu não quero estar a tomar todo dia, já vou tomar os meus suplementos. Ai, meu Deus, já tenho que tomar isto ainda para ser um cara. E se eu nem tomar a ansiedade que isso me vai gerar? Sim. Eu queria lidar com isso. Eu só escolhi não lidar com esse ponto. E depois é da coisa. Mas o meu marido, o que eu ouço muitas vezes, só de pegar nesse ponto da pílula, é que muitas vezes é. Mas o meu companheiro, o meu marido, porque normalmente vem daquele lado, né? Não quer usar o preservativo. Não quer porque não gosta. O que é que achas sobre isso? Não quer usar. Portanto, já cai sobre nós, não é? Esta responsabilidade. Mas que métodos nós temos aqui? Não só o que tu achas sobre o homem usar preservativo, que só isso já dá Sim, só isso já dá um podcast. Mas o que é que tu achas então de fundamento? Vamos supor que a mulher tem que lidar com isso. Ela tem que, ok, é isto aqui que funciona no casamento deles. O que a mulher pode fazer? Pode conhecer a fundo os seus ciclos, não é? E Primeiro passo, não é? Balizar a janela fértil. Agora, eu digo-te que quando nós estamos a começar a conhecer os nossos ciclos, a nossa janela fértil teórica é 2/3 do ciclo. E depois vai começando a afunilar, até temos ali alguns dias, não é? Em que realmente nós somos potencialmente férteis. Nesses dias, podes avançar o sinal vermelho. É. Podes. Pode correr bem, pode não correr. Exato. Nós temos 20% no máximo de probabilidade de engravidar em cada ciclo. Não estamos a falar de uma mulher de 25 anos. Aos 30, 35, vai para os 15, não é? Por isso, ou seja, não é tipo 100%. Ok? Mas aí tens que encontrar ali um plano B. Se não queres usar método de barreira, usar a imaginação. Mas é importante haver essa consciência e haver um trabalho a dois, um compromisso a dois. Isso é super importante. Porque a comunicação, não é? Não adianta a mulher também fazer isto tudo sozinha e não estar alinhada. Isso eu também acho muito importante, que é uma coisa que eu faço. E é um dos meus valores, não é? mais forte é a família e a comunicação. Tem a ver com todo o historial, não é? Da falta dela. Então é uma coisa muito importante para mim essa comunicação. E foi uma coisa decidida em conjunto. Olha, vamos fazer isto assim porque não queremos assim. E da mesma forma que olha, ok, vamos correr o risco. Então estamos os dois aqui a correr o risco. é uma coisa partilhada. Exatamente. Não é olhar, eu vou, fixe e foste tu. Não foi. Porque eu não estava ali sozinha. Exatamente. Pelo menos estava lá, certeza. Filmada, sei lá. Mas estava lá. Isso não está 100% consciente, mas estavas lá. Exato, era aí que eu ia dizer. Não está, porque não funciona muito bem, mas estás lá. Sim. E acho isso muito importante também. A relação do casal é estar sempre alinhado e comunicado isso. Porque é uma parte que às vezes fica muito, é a competência da mulher, e a mulher toma as decisões e também não fala. Também não comunica, né? Não há essa dualidade.
ambivalência dos dois, e acho que isso também é muito importante. Sim. Muito importante. Mas, para quem não sabe, vamos supor que estão a chegar pessoas aqui, nesse podcast maravilhoso, que estão a ouvir tudo isso e até seja um 2.0 para ela. Será que poderias deixar aqui para 1.0 dizer assim, o que é o ciclo da mulher? Em que se divide o ciclo da mulher? Vou lá ligar a cassete. Exato, vamos pôr essa cassete da informação Sim. para o primeiro passo, né? Então, o ciclo é um conjunto de eventos físicos, biológicos e emocionais também que acontecem entre uma menstruação e a véspera da menstruação seguinte. Okay? O ciclo, nós falamos do ciclo menstrual, mas na verdade há 2 ciclos dentro do ciclo. Há o ciclo que se passa nos ovários e o ciclo que se passa no útero. Nos ovários, o que é que nós temos? Temos os folículos, que são assim uns saquinhos com os óvulos lá dentro, que estão muito pequeninos e que vão sendo selecionados para participar em cada ciclo. E vão crescendo até que um deles ovula, né? E depois, o que é o folículo transforma-se numa glândula chamada corpus luteum, ou corpo amarelo, que vai produzir progesterona depois da ovulação. E no útero, o que é que nós temos? Primeiro, começa pela menstruação, ou seja, o útero tem várias camadas, a camada interna chama-se endométrio. Na menstruação, o endométrio solta-se, daí sai pelo canal vaginal. E depois, ao mesmo tempo que os folículos estão a crescer nos ovários, o endométrio vai começando a construir-se, vai começando a ficar mais fofinho, maior, né? Depois da ovulação, a progesterona vai nutrir o endométrio com sangue, tem oxigênio, nutrientes para o caso de nós engravidarmos. Nós estamos desenhadas para engravidar. Quer queiramos, quer não, possa o embrião, o óvulo fecundado, possa implantar e desenvolver-se. É um bocadinho assim. Depois, isto é tudo muito bonito, mas o que é que nós vemos cá fora? Vemos menstruação. E depois temos o ponto de fecundação, menstruação, não é? Por isso é que nós usamos aqueles calendários, que se usa aqueles calendários de menstruação, pelo menos sabemos quando é que vem a menstruação. Sim. Mas a verdade é que o corpo também se comunica connosco de outras formas que nos permitem perceber a quantas andamos no ciclo, não é? Por exemplo, quando os folículos estão a crescer, eles libertam o hormônio estrogênio. Por isso é que o estrogênio te diz aquele pico na ovulação. O estrogênio, o que é que ele faz? Para além de espessar o endométrio, como falamos um bocadinho, vai provocar o aumento do muco cervical, ou seja, é um pouquinho... não é mais pastoso, é um tecido que nós vamos sentindo, não é? Externamente, não é? Ou internamente, e que nos vai dando informação sobre, ou seja, quanto mais elástico, transparente tiver, mais estrogênio tem. Right? Há alto índice para engravidar. Porque o muco elástico, não é? É tipo comida bio-gourmet suplementadíssima para os espermatozoides. Eles conseguem sobreviver lá durante alguns dias, conseguem alimentar-se e conseguem movimentar-se. Exato. Aquele muco mais pasta, não é? Que acontece mais para o início do ciclo e depois de nós ovularmos, é tipo o McDonald's, desculpem isso. O plástico da semana passada, tipo, que não alimenta quase nada, que eles têm que andar ali a arrastar-se para se movimentar. E é super ácido, os espermatozoides detestam acidez. Ok? Então, o nosso muco, por exemplo, vai-nos dando informação. Depois de nós ovularmos, a progesterona seca o muco. Então, quando existe aquela quebra do elástico para o seco, ou pastoso, esfarelado, ou nada, provavelmente nós ovulamos. Agora, um bom método científico precisa de um double check, de uma dupla verificação. Só o muco. Podemos estar a tomar uns startose, podemos estar a tomar um o que é que pode influenciar isto? Exatamente. Então, outro indicador, por exemplo, é a temperatura ao acordar, a temperatura basal. Deitada ainda, não é? Estás na cama. Como se estivéssemos a dormir ainda. Só não estamos a dormir porque... Só esperas do negócio. Exatamente, senão... Mas há termómetros que nos medem a temperatura durante a noite. Não, isso é fixe. Isso é muito fixe, porque nós escusamos estar com aquela coisa de vou acordar um dia a temperatura. Sim. Ok. A temperatura, o que é que acontece? Nós antes de ovular, nós temos uma temperatura basal tendencialmente mais baixa. E quando ovulamos, está-se o que nós chamamos a subida sustentada da temperatura. Imagina que é subir um degrauzinho. E ela fica mais alta. 2 décimas, não estamos a falar de 36 para 38. Sim. 2 décimas. Então ela sobe e mantém-se elevada até a menstruação seguinte. Então, esta transição de temperatura corroborada com o muco cervical dá-te uma informação muito rigorosa de quando é que estou a ovular. E depois nós vamos fazendo sempre assim uns dias antes e uns dias depois, não é? Para criar aqui uma margem de segurança e balizamos a reunião fértil. Agora, a ovulação, só para terminar este one-to-one, Sim. a ovulação é o culminar de um processo.
Ou seja, a ovulação não acontece tipo, plim. Eu uma vez vi um livro que se uma mulher tivesse um orgasmo ovulava a qualquer altura. Acontece com os coelhos, com as coelhas, não com as humanas. Sim. Ok? Então, a ovulação é um combinado de um processo. Ou seja, o folículo está ali a crescer, ele está-se, ok? Pode ser, o processo pode estar ali sem grandes ondas e todos os meses ser muito semelhante. Há pessoas que são muito pouco E janelas, tu estás a dizer, tipo, o meu ciclo é 21 dias ou 23 dias, e ser assim bem significa que a ovulação a partir de estar ali acontecer ali. Há pessoas que são muito pouco sensíveis a questões externas que possam desafiar o ciclo. Há pessoas que à mínima coisa a ovulação é colocada em segundo plano. Não é? Sempre que o nosso corpo, e é um bocadinho como a parto, Larissa. Imagina, a ovulação é um parto. Imagina, o folículo vai parir um óvulo. O que é que acontece se este processo de dilatação for interrompido, se houver questões que nós vamos colocar, abrir o nosso adrenalina, pronto, então é mesmo assim. Ou estamos doentes, olha, vai começar agora uma época, eu já sei que em janeiro vou ter uma chuva de mensagens, a dizer, eu não percebo meu ciclo, não sei o quê, porque é Natal, né? Natal. Há comidas, vamos estar com a família que já não vemos há não sei quanto tempo, que não queremos estar, que não sei o quê, tudo isso. E talvez ansiedade. o que é que acontece? Quando o nosso corpo percebe que há prioridades, a ovulação vai para trás. É como uma grande ideia. Mas sabes uma coisa? O meu filho mais velho, o Vasco, é bailarino. Ele quando vivia, agora só não vive em casa, por isso eu vou dizer, quando ele vivia connosco. Já! E como é que é esse coração? Ele leva, pensava que me ia gostar mais. É mesmo, pá, está mesmo. É quando sente assim, alguma coisa fiz porque ele estava ali. Exatamente. Então, acho que é um balizador ali. É. Mas ele quando ia para fora, ele ia muitas vezes a concurso de balé lá fora. Eu quando estava a ovular, a minha ovulação parava. E eu não ovulava. Eu já sabia, ok, devo estar a ovular, esquece. Só quando ele voltava, eu ovulava. E era uma coisa boa. Só que eu estava numa pilha de nervos tal. Exato. Ok? Uma proteção com esta mulher deve estar a passar no centro pelo que mas vamos deixar aqui a ovulação descansar. Mas isto é muito bonito, não é? Isto é muito bonito. O que é que acontece? Até com a família e com os filhos, que a gente não... Sim, sim. E o que é que acontece? Quando a ovulação atrasa, ou seja, o ciclo fica maior, porque a fase depois de ovularmos tem uma duração mais ou menos estável. Então a ovulação vai empurrar a menstruação. A menstruação. Não é o contrário, que muitas vezes a gente ainda tinha. Eu tinha esse conhecimento há meia dúzia de meses atrás, não é? Que era contava a partir dali, não, afinal, que baliza aqui a menstruação. É o algumas pessoas dizem, eu estou com a minha menstruação atrasou. E quando é que tu ovulaste? Quando elas sabem, então, ovulei aqui. Então, atrasou. Ainda está dentro do tempo. Daqui a uma semana, então atrasou. Por isso, é um bocadinho assim, sintetizadíssimo. Sintetizadíssimo, mas aqui é uma aula para quem nunca ouviu o assunto e chegar aqui ao podcast já vai buscar mais informação. Porque a ideia é isso, é uma escadinha que vai sendo construída, não é? Não dá para ser tudo de uma vez. E é como eu estou nesse processo, não é? Depois de ter sido mãe e ir construindo essa casinha. Quem me dera ter tido essa educação para a saúde menstrual antes. Né, em relação à minha mãe, ela deu o melhor que tinha, como podia, as ferramentas que ela sabia. Mas, e eu até queria contar uma coisa engraçada, que eu não tenho problema nenhum de partilhar, que eu conto para toda a gente. Minha mãe fez isso, por favor, não é mãe, não tem problema nenhum. Mas tu falaste aqui há bocado sobre quando as meninas menstruam, como é que lidam com isso, ou a família lida com isso. E a minha menstruação veio por volta, eu tinha 11 anos, isso eu lembro-me. Sabes o que é que a minha mãe fez? A minha mãe foi mais escola. Levou-me um penso, porque eu deixei lá. Mãe, saiu qualquer coisa na cueca. Na calcinha, né? Na altura era a calcinha que eu via no Brasil. Deixei lá em cima, ela quando chegou do trabalho viu, presumiu ela, né? Viu um rajadinho de sangue e disse, minha filha virou mocinha, minha filha menstruou. Minha mãe foi buscar um bocadinho de força e foi à minha escola, à minha sala, chamou-me. Imagina. Chamou-me. Não fez à frente deles, né? Mas chamou-me. Ali daqui. E eu fui com ela à casa de banho, ela chegou com um penso, como que fosse um cartão postal, eu tenho até hoje, uma cartinha muito linda, que ela me escreveu, e acho que para ela, é assim, a minha mãe pariu-se ali, né, de uma outra fase, de um outro passo dela, que eu me tornar, né, eu menstruar, eu ter o meu ciclo, já para ela também foi, mas que para mim, porque na altura não dizia grande coisa, eu hoje olho para trás e digo, que giro, eu percebi que para ela foi uma transição, assim como um filho sai de casa, não é? É uma transição. E acho que é muito isso é o processo da família.
E quando eu te perguntei, né, como é que eu educo a minha filha de 3 anos e meio para essa saúde menstrual, acho que já está sendo construído esse processo, sim, com a abertura que eu tenho para lhe dizer isto. E eu queria puxar aqui um gatilho que, com a minha filha, quando ela está comigo e vê, o meu filho também sabe, que eu acho que não é uma coisa que tem que ser só das meninas, das mulheres, porque o meu filho me vê menstruar e sabe que eu estou menstruado. Não me vê menstruar, mas sabe, porque eu digo, porque eu falo, né? A mãe vai tirar aqui o sangue, não entres na casa de banho, que eu não sei o quê, porque eu também gosto da minha privacidade, para tirar a copa e verter, acho que pronto. É um processo meu também, mas ele sabe. E uma vez ele chega-me em casa, as crianças são maravilhosas. Chega-me em casa, meu filho tem agora 5 anos e meio. Foi quando ele entrou para a escola, ele tinha mais ou menos 4 anos e meio. E ele disse assim, oh mãe, ele disse à professora que estava a sair sangue da tua pitinha, que eles usam esse termo. Estou a dizer exatamente como ele disse. Eu falei, filha, tu contaste à professora que sei, ok. E o que é que ela te disse? Nada. E isso puxou um gatilho de, por que nada? Foi uma excelente oportunidade de desperdiçar. Exatamente. Mas eu não lhe disse isso a ele, eu disse assim, ok filho, olha, mas com certeza a sua professora, mulher como eu, nessa idade, ela também deve sair sangue da pitinha dela todos os meses, está tudo certo filho, pronto. Mas acho que foi isso, a falta às vezes dos profissionais, dos educadores, né, às vezes não sei, por um tal receio de que os pais depois fossem dizer, olha, ele falou disso aos meus filhos, porque eu também acho que há esse lugar. Cada vez mais, sabes, é assustador isso. Isso. 8 para 80. Exatamente. Eu acho que e nisso eu percebo os professores e os educadores. Sim, tens razão. Porque ela pode pensar assim, putz, se eu disser agora alguma coisa, lá vem esta mãe que vem para a escola, porque a gente vê isso na televisão a todo momento. Né? Vais indo à escola, tirar satisfações com os professores, perdemos esse ponto da autoridade do professor e dos pais e não percebemos às vezes que cada um tem um papel, mas que trabalham juntos. Eu, na segunda-feira dessa semana, a data de gravação desse podcast, estive num evento sobre educação, parentalidade e educação, disciplina, do equilíbrio, disciplina positiva e tudo à volta disto. E ela, uma das frases que ela disse é: a escola e a família têm que andar juntos. E eu acho muito isso. E acho que o meu papel agora também vai muito nisso, porque os meus filhos estão na escola e estou a sentir a dor e a vontade de estar mais, ok, deixa eu ver o que é que eu consigo ajudar e mudar aqui nesse meio e acrescentar. E aqui eu senti que foi uma chamada de atenção para mim do género, uau, ela poderia ter dito alguma coisa que não fosse, olha, vou para fazer uma educação para a sexualidade ou fazer uma educação sobre perfeitamente. Exatamente, bastava essa frase. Sim, a sua mãe, é normal que ela tenha isso, as mulheres têm isso, pô. Sim. Tipo, não estava aqui a abrir uma caixa de Pandora. Exatamente. Eu percebo o lado dela, mas eu também fiquei assim, ok, perdeu-se aqui, poderia-se ter normalizado um bocadinho mais a coisa e não era avançar, no meu ver, não é? Outros pais poderiam pensar que isto já era um descalabro e eu acho que precisamos também normalizar. Óbvio que acho que não é um papel da escola. E para mim não é um papel 100% da escola nem 100% dos pais, da sociedade. Com o filho, e há uma frase que se diz, não é, que para criar um ditado, para criar uma criança é preciso uma aldeia, uma comunidade. E é exatamente isso, nunca foi uma coisa que eu vou educar ou criar os meus filhos, mas também vai os avós, mas também vai a escola, mas também vai os amigos, mas também vai a sociedade. E faz parte ter opiniões diferentes, não temos todos que estar super alinhados. Sim. Eu lembro-me dos meus queridos, quando eles eram mesmo, antes de ir para a escola, eles passavam uns dias numa avó, outros dias noutra avó. E cada realidade. Sim, cada vez. E eu uma vez disse ao pediatra, eu não sei, mas uma avó faz assim, outra avó faz assim. Ótimo, maravilha. Nós queremos é isso. Eles estão a fazer o melhor que sabem, com amor, com respeito. Fazem de maneira diferente, está tudo bem. Exato. É uma coisa que a gente percebe, pronto, depois de viver lá, porque acho que quando somos julgados, né, dentro do campo, óbvio que não invalida quem não tenha filhos ou quem não saiba, não tenha algum conhecimento sobre o caso, porque certamente foi filho, certamente tem irmãos ou primos ou conhecidos. Mas verdadeiramente quando somos julgados na coisa a gente abre a consciência de outra forma. E o que eu sinto também é isso, e as crianças sabem, né? Os limites de cada espaço são muito mais grandes. Eu lembro-me, eu acho que tinha qualquer coisa a ver com o futebol. Eu não sei, um dos meus filhos chegava à casa de uma avó e dizia tipo Benfica, eu não dizia Porto, estou a inventar, porque não lembro o que era. Mas eles próprios não já sabem, se o meu avô é benfiquista, eu vou lá aqui, mas se a outra avó é portista, eu quero no Natal receber boas prendas. Tá bom.
Já bem boa para todos. É, exato, que está de boca para todos os avós. E eu queria aproveitar esse momento, estávamos já aqui a falar um bocadinho de família, para fazer um convite a vocês que estão deste lado para o evento que vai acontecer nos dias 9 e 10 de fevereiro, um mapa sobre maternidade, paternidade, família. Bárbara está dentro do assunto, sabe que... E não vou faltar. E não vai faltar. Vamos ter oradores de peso, vamos trazer esse tema sobre educação, parentalidade, né, maternidade, processo. Vamos ter uma palestra muito engraçada. Não vai ser de género de palestra, mas vai ser de género, vai ter um formato muito especial. Vamos ver se a gente vai meter isso no mundo. Que vamos falar também da importância de do estabelecimento de vínculos, do estabelecimento de vínculos desde a gravidez. Né? Com uma coisa tão bonita e que a gente acha que é só no momento que a criança nasce que isto começa a ser estabelecer vínculos, mas não, eles são estabelecidos antes. Cada orador vai trazer uma coisa única e incrível e eu tenho certeza que vocês não vão faltar, então se inscrevam, vai estar aqui em algum lado nesse ecrã um QR Code ou um link para vocês acederem e irem diretos para o site e garantirem o vosso bilhete. Espero que à data da saída desse post, desse podcast, haja bilhetes. Se não houver, tens que correr o mais rápido possível e espero-vos ver daquele lado. Bárbara, eu quero-te agradecer este espaço, este momento, teres vindo aqui partilhar connosco o teu conhecimento, a tua experiência. Acho que já falamos, não é? Temos tema para mais uns 10, Uma temporada, mas tem... Exatamente, uma temporada sobre isto, é incrível. Eu queria que deixasse uma mensagem para as mulheres, para as famílias, para os pais, sobre esse teu tema da saúde menstrual. Que mensagem tu gostarias de deixar? Imagino que toda a gente vai conseguir assistir esse podcast. Ou que estás a falar para aquela cliente assim que sentes mais da tua persona, ou que tu gostarias de tocar, deixar uma mensagem. Sempre sem saber o que dizer. Mas acima de tudo eu gostava de dizer que primeiro que não estás sozinha, que há muitas mulheres como tu a passar pelo mesmo, que é importante cada vez mais nos unirmos e falarmos abertamente sobre estes temas, sem nos compararmos umas com as outras. Cada uma tem uma vivência única, não é? Tem os seus desafios e isso também é mais um modo também para não te esqueceres que não tens que ser perfeita. Ou seja, a partir do momento em que nós tomamos decisões na nossa vida, por exemplo, em relação à saúde menstrual, ter outra consciência, não precisamos ter a correr fazer tudo. Não precisamos de ir só, de repente, fazer saber sobre o assunto. saber tudo sobre o assunto, que eu agora não tenho que ter cuidado com as minhas hormonas, vou ter que ter mil cuidados com os produtos todos que eu compro e uso e não sei o quê, eu vou ter que monitorizar o meu ciclo com o maior rigor. Não, é devagarinho. É devagarinho, é o teu ritmo. Então não tens que ambicionar ser perfeita. Tens que fazer o teu melhor conforme podes. Isso eu acho que é o mais importante. Depois, sentir, acima de tudo. Sentir. Ir ao âmago e perceber como é que eu estou. Como é que eu me sinto. Agora, neste dia deste ciclo. E uma coisa que eu digo muitas vezes é: toma nota, regista. Eu vou-me lembrar, não vais nada. Muito bem, não. O teu caderno, não há dizer do bloco de notas por telefone. Vai registando como tu sentes, o que é que tu observas, como é que percepcionas em que está o teu ciclo. Está bem? Sem querer fazer Caldo certo e o errado. Sim, e sem estar a pensar, isto vai querer significar. Não, interessa, agora eu sinto isto. E depois mais à frente, ando para trás e consigo unir as peças do puzzle. Bem, não exigimos demasiado de nós. Abrir-nos para uma área completamente nova pode ser um bocadinho assustador, principalmente quando hoje em dia somos tão pressionadas para sermos perfeitas. Então é ir abrindo a porta aos bocadinhos, mergulhando aos bocadinhos. Tá bem? Porque quando as coisas são feitas assim, são mais sustentáveis, não é? Conseguem perdurar. Se nós queremos virar de repente a página, mais certo é que dali a 3 meses voltamos a estar a Há casos, há exceções, atenção, de uma forma geral. Então, a minha mensagem é mesmo esta. Vai com calma, vai fazendo as coisas devagarinho, vai deixando as coisas integrarem-se, também, e procura informar-te. E procura informar-te onde deves informar-te, ou seja, com fontes fidedignas. Estamos a falar também de ciência, mas ao mesmo tempo, lembra-te, quem tem o volante na mão és tu. Não é ninguém que conheça melhor o teu corpo que tu. Ninguém. Mesmo que não pareça muito normal para outras pessoas, se for uma coisa normal para ti, esteja dentro do que é saudável, está tudo bem. Então, chega a um ponto em que diz assim: quem me conhece melhor
sou eu, não é nenhum médico ou outro profissional de saúde, sou eu. Não é? E para isso, precisamos de nos unir com o que é mais significativo para nós. Pode ser informação, pode ser experiência, Pode ser o apoio de alguém pode dentro ser o do apoio de nosso. alguém, sim. Nada melhor do que um especialista, não é? Eu estou por um caminho, um tempo, às vezes também, que nós sozinhos não vamos conseguir. E não precisa ser sozinho, não é, Bárbara? É isso que estava a É, dizer. exatamente. Nós estamos unidas no mesmo, não precisa ser sozinho. Né? E está tudo certo. Quero-te agradecer mais uma vez. Obrigada, por eu ter que estado agradeço. Muito obrigada. Vejo-vos no próximo episódio e já me lembrei que me esqueci que tens que seguir este canal, tens que pôr aqui um like e subscrever para que tu recebas em primeira mão quando sair o nosso novo episódio. Um beijinho e até o próximo Vozes de Transformação.